galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa. Você conhece Billy Squier? Um cantor e guitarrista que ficou muito conhecido nos anos 80, chegou no topo das paradas com suas músicas, sendo um dos artistas de hard rock mais conhecidos do começo da década, fazendo show para públicos gigantescos, mas que meio que teve a sua carreira destruída por conta de um clipe ruim, e que inclusive foi dirigido por um diretor conhecido, e que mesmo com esse clipe tendo sido tirado do ar pouco tempo depois, ele nunca conseguiu retomar a sua carreira, fazendo com que até hoje em dia ele seja ali meio esquecido. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, pra quem não conhece, William Hayslip Squier, mais conhecido apenas como Billy Squier, é um cantor, guitarrista e compositor nascido nos Estados Unidos que fez bastante sucesso no início da década de 80, principalmente com a música The Stroke, mas também conseguiu fazer bastante sucesso com canções como Lonely is the Night, My Kinda Lover, In the Dark, Rock Me Tonight, Everybody Wants You, Emotions in Motion, Love is the Hero e Don't Say You Love Me, sendo um dos grandes nomes do hard rock da época. Acontece que foi justamente por conta do clipe de uma dessas canções que eu falei que a carreira dele caiu muito. Praticamente acabou mesmo. Ele começou a ficar mais conhecido ali pela metade dos anos 70, quando, junto com a sua banda na época, a Piper, eles fecharam contratos com gravadoras grandes. E assim lançaram 2 discos, o Piper e Can't Wait, com o primeiro deles sendo aí bastante elogiado pela crítica. Com a revista Circles na época, inclusive, considerando esse aí como o melhor álbum de estreia já produzido por uma banda de rock dos Estados Unidos. Já chegaram aí impressionando uma galera, né? Com eles, inclusive, chegando a abrir shows do Kiss ali na turnê de 77, momento em que a banda tava gigantesca, né? No final dos anos 70, o Kiss era uma das maiores bandas de rock do mundo, coisa que fez então a própria banda Piper também chamar bastante atenção. Tudo isso tendo Billy Squier como vocalista e principal compositor da banda. Então ele também acabou ficando mais conhecido, né? Assim, quando a banda se separou, mas pro final dos anos 70, ele já era ali uma cara conhecida e assinou um contrato com a Capitol Records para começar ali a sua carreira solo, lançando o seu primeiro disco em 1980, que foi o The Tale of the Tape, já conseguindo aí fazer bastante sucesso, né? E apesar desse disco aí ter atingido ali apenas a posição 169 nas paradas de sucesso, ele ficou aparecendo nelas por cerca de 3 meses consecutivos. Ou seja, ele não era o disco mais ouvido, mas ele foi sendo ouvido por bastante tempo, principalmente por conta dos singles You Should Be High Love e The Big Beat, que foram bastante tocadas nas rádios, apesar delas individualmente não terem chegado nas paradas. Com ele conseguindo fazer uma turnê aí bem sucedida por conta das músicas que estavam nele. Turnê essa que teve até mesmo a participação ali do Alice Cooper em alguns shows. E só um parênteses aqui, tá? No final, a música The Big Beat acabou se tornando aí uma das músicas mais sampleadas da história, justamente por conta do sua batida, né? Que já apareceu em música de artistas como Alicia Keys, Jay-Z, Run DMC, entre uma série de outros, tá? Mas enfim, voltando aqui pra história dele, foi com o seu segundo disco, o Don't Say No, lançado em 1981, que ele estourou mesmo e fez muito sucesso, chegando na 5ª posição da Billboard, ficando nas paradas por cerca de 2 anos e vendendo mais de 4 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. Disco inclusive que foi produzido pelo Reinhold Mack, tá? Que era conhecido aí por ter produzido discos do Queen, por exemplo. Ele tava ali ficando em alta mesmo na carreira, com o primeiro single do disco, a música The Stroke, já estourando ali meio que de imediato, chegando ali no top 20 das paradas dos Estados Unidos, ficou em 5º na Austrália e ainda ali em ótimas posições em paradas de países como Canadá e Reino Unido, com ela aí se tornando o maior sucesso de toda a carreira dele. E de fato é uma música bastante conhecida, tá? Mas além dela, também fizeram sucesso outras músicas que estavam no disco, como In the Dark, Lonely is the Night e My Kinda Lover, com todas elas tocando bastante nas rádios, fazendo ele ser um dos artistas mais tocados daquele momento. Sem contar que as suas músicas também passaram a tocar na MTV, que tinha acabado de surgir, né, dando então ainda mais visibilidade ao artista. Com esse sucesso todo se mantendo com o seu terceiro disco, que foi o Emotions in Motion, lançado em 82, que apesar de não ter vendido tanto quanto o anterior, também vendeu muito, tá? Cerca
cerca de 3 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos, e conseguiu atingir melhores posições que o anterior nas paradas de sucesso, ficando, por exemplo, em quinto nos Estados Unidos e no Canadá, gerando grandes sucessos na rádio, né, com hits ali como Emotions in Motion e Everybody Wants You. Com esse último, inclusive, sendo a primeira música na sua carreira a atingir uma primeira posição nas paradas de sucesso, e ficando nessa posição por 6 semanas, tá? Ele tava ali em seu auge mesmo, não tinha o que reclamar, não. Foi nesse momento que ele deixou de fazer os seus shows ali abrindo para grandes bandas como Queen, por exemplo, ou de participar ali apenas de festivais, e passou a ser a atração principal da maior parte dos eventos, com Def Leppard, inclusive, passando a ser a banda que abria os shows dele. Ele se tornou ali bastante popular, passando a fazer parte inclusive da chamada Arena Rock, que eram ali os artistas do estilo, né, na época, que conseguiam encher grandes casas de show, né, com públicos bastante grandes. E foi depois disso, ainda em seu auge, que ele lançou o seu quarto disco em 1984, o Signs of Life, que também fez muito sucesso. Mas ao mesmo tempo era nele que tava a música que o clipe dela faria ele perder tudo que ele tinha conquistado até aquele momento. E isso segundo ele mesmo, inclusive. Tá? Mas pessoal, pra gente chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, como eu disse então, foi aproveitando ali todo o sucesso que ele vinha tendo, né, estando ali no auge da carreira, que em 1984 o Billy Squier lançou o disco Signs of Life, que também conseguiu fazer bastante sucesso, apesar dele ter ali até mudado um pouco o estilo musical dele, tirando o peso das guitarras e apostando mais ali no som de teclado e sintetizadores, né, que tava ficando em alta naquela época. E as músicas Rock Me Tonight e All Night Long se tornaram aí grandes sucessos, ajudando a vender bastante o disco, continuando ali no mesmo patamar dos anteriores, né, vendendo cerca aí de 1 milhão de cópias de forma bastante rápida, atingindo a 11ª posição nas paradas, enfim, tava indo bem. Ele tinha tudo para conseguir aí se manter no mainstream, com a música Rock Me Tonight sendo o carro-chefe disso tudo. Porém, naquela época, os videoclipes estavam ficando na moda cada vez mais, né? Ainda mais com a ascensão da MTV, que tinha surgido alguns anos antes. Então, com todo o sucesso que Rock Me Tonight vinha fazendo, ele decidiu gravar um videoclipe para ela, a fim de divulgar aí ainda mais a música e o próprio disco, enfim. Para isso, então, ele procurou ali por diretores famosos, né, que vinham dirigindo aí clipes de outros artistas conhecidos, como Bob Giraldi, por exemplo, que dirigiu ali alguns clipes do Michael Jackson, e o David Mallet, né, que tinha dirigido clipes do Queen e do David Bowie. Porém, ambos recusaram esse trabalho. Acho que estavam com a agenda cheia, sei lá. Assim ficou a cargo então do Kenny Ortega fazer esse serviço. Naquela época ele era um coreógrafo bastante conhecido, mas como diretor ainda não era tanto assim. Porém, seria apenas alguns anos depois que ele faria bastante sucesso dirigindo filmes como Curtindo a Vida Doidado, Dirty Dancing e um pouco mais recentemente High School Musical. Então eu acho que dá pra falar que ele não é exatamente um diretor ruim. Pois é, acontece que o Billy Squier junto com o Kenny Ortega fizeram um clipe simplesmente horroroso. E a ideia do clipe era de mostrar ali a rotina, né, um ritual que o artista tinha sempre antes de subir aos palcos para as apresentações e tudo mais. Mas acabou virando uma coisa extremamente exagerada, assim, brega, muito ruim mesmo, a ponto de fazer com que as pessoas perdessem o respeito pelo artista, tá, e deixassem de ouvir suas músicas e de irem aos seus shows. O clipe todo é praticamente mostrando o artista, né, que começa ali deitado em uma cama com lençóis de cetim e que coloca ali uma camisa logo depois. Porém, o que deveria ser ele ali se arrumando pro show, né, como era a ideia original, acaba virando uma coisa muito estranha, já que ele vai se empolgando e começa a dançar, o que poderia acontecer num clipe. Isso aí não é estranho, mas ele não dança ali normalmente, tá? Ele faz tudo de forma meio exagerada, ele pula, se joga no chão, rasteja e tudo isso aí meio que tentando ali ser sensual, sei lá, mas ele é só esquisito mesmo, com a camiseta que ele tinha acabado de vestir, inclusive se rasgando aí com todo esse ânimo que ele tava tendo. Depois aí os membros da banda dele ainda entram ali pra ficar junto com ele e acabam tocando aí nesse lugar que seria o quarto dele. Mas ainda assim, com tudo continuando sendo muito exagerado. Quando o clipe estreou de forma mundial na MTV, ele foi mal recebido meio que logo de cara, assim. Até mesmo os fãs do artista não gostaram nem um pouquinho e começaram a criticá-lo também, fazendo então com que o Billy Squier decidisse por tirar esse clipe do ar, é claro, né? Tinha dado errado. Mas já era tarde demais e o estrago na carreira dele já tinha sido feito, com ele até mesmo virando motivo de chacota
chacota por conta desse clipe aí. Ele mesmo diz, tá, que depois desse clipe aí, ele passou de fazer shows aí em casas lotadas, né, para cerca de 15 a 20 mil pessoas, para cerca ali de 10 mil pessoas, e isso do dia pra noite. O público dele meio que caiu pela metade na mesma hora que o clipe foi lançado. Com ele dizendo que tudo pelo que ele tinha trabalhado ali para sua carreira tava desmoronando e ele não sabia o que fazer para parar isso, ele não conseguia fazer isso parar. E ainda questionou aí, né, como que um único vídeo de apenas 4 minutos conseguiu fazer isso. Dizendo ainda ali que o clipe realmente era péssimo, né, mas para acabar com a carreira de alguém? E ele ainda culpou o diretor Kenny Ortega por isso, tá? Dizendo ali que ele meio que foi anulado no clipe, que ele não conseguiu mostrar ali quem ele realmente é e tudo mais. E que o diretor tentou fazer dele ali um ídolo teen. Porém, que apesar dele ser bonito, né, essa não era a ideia que ele tinha para a própria carreira. E que isso, com certeza absoluta, então tinha prejudicado ali as vendas do disco dele. Billy Squier disse que quando as pessoas assistiam o clipe ali, na época em que ele foi lançado, né, elas costumavam questionar ali se ele era drogado, se ele era gay. E que isso fazia com que as pessoas perdessem ali o respeito por ele. E que mesmo ele não tendo nada ali contra os gays, né, com todo o preconceito que tinha, principalmente naquela época, isso acabava sendo uma crítica. E que no final tudo isso aí tinha o traumatizado. O diretor Kenny Ortega se defendeu dessas acusações aí, tá? Ele não deixou quieto não. Dizendo ali que na verdade ele mesmo trabalhou muito pouco nesse clipe, que foi tudo feito mesmo pelo Billy Squier. Todas as ideias, como ele agiria, como ele dançou, né? Todo o ânimo que ele tava mostrando no clipe, que foi tudo por conta do Billy Squier mesmo. No final, tudo isso aí realmente prejudicou a carreira dele, tá? As vendas dos discos caíram bastante, né? E como o próprio artista disse ali, os públicos em seu show também reduziram ali uma porcentagem grande até. E de fato, as pessoas passaram a não respeitá-lo mesmo mais como artista. Um exemplo disso é o Rudolf Schenker, né? Que é o guitarrista da banda Scorpions, que certa vez ali em uma entrevista disse que gostava do Billy Squier, ele ouvia as músicas do artista lá na época, mas que quando ele viu aquele vídeo terrível, ele não conseguia mais levar a música dele a sério. E isso aí aconteceu com um monte de gente, tá? Coisa que fez com que o Billy Squier nunca mais conseguisse se reerguer. Pra vocês terem ideia, em 1985 ali ele ficou meio sumido por um ano depois disso tudo, né? Mas em 86 ele lançou o seu quinto disco, Enough is Enough, que apesar dele ter feito tudo muito bem pensado, né, era um disco muito bem estruturado, foi um fracasso comercial, vendendo ao todo 300 mil cópias, muito menos aí do que os milhões e milhões que ele estava vendendo nos discos anteriores. Isso mesmo com a música Love is a Hero tendo sido feita em parceria com Freddie Mercury. O sexto disco, Here and Now, lançado em 89, foi pelo mesmo caminho, tá? Com a música Don't Say You Love Me até fazendo algum sucesso, mas ainda assim muito distante aí do sucesso que ele tinha tido com as músicas anteriores, os discos anteriores. Em 91 e 93 ele ainda lançou mais discos, tá? Ele continuou lançando discos, mas foi caindo cada vez mais no ostracismo, passando longe aí de conseguir chegar novamente no mainstream. Pra vocês terem ideia, o disco Tell the Truth de 93 vendeu apenas 37 mil cópias. Ele lançando aí então o seu último disco na carreira em 98, que foi o Happy Blue, e que com certeza absoluta não foi aí o seu retorno ao auge. Depois disso, tá? Ele até continuou se apresentando e tudo mais, mas normalmente ali em shows comemorativos ou como convidado, fazendo alguma participação especial, essas coisas, tá? Um show grande mesmo, ele nunca mais conseguiu fazer. Foi lançando a sua última música aí de forma oficial, pelo menos até agora, em 2023, que foi a Harder on a Woman, que também não foi um estouro, né? Aquele clipe lá realmente acabou com a carreira dele. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa essa joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia a carreira do Billy Squier, se já tinha ouvido falar aí nesse cara que um clipe acabou com tudo que ele tinha construído. Ele tava no auge, né, no momento. Conta aqui pra gente também se você conhecia ele, né? Você gosta das músicas dele, já tinha ouvido ou não tinha ouvido, enfim, fala aqui pra gente. Lá no começo dos anos 80 ele foi um artista bem grande. E o que você acha aí de um clipe ruim simplesmente acabar com a carreira do artista? Aqui nos está deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!